Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nesse momento estamos aqui na nossa residência para trazer algo da parte de Deus para os irmãos. Já tem alguns dias que nós não entramos aí online, mas queremos nesse momento compartilhar com você esse momento que nós estamos vivendo. Sabemos que muitas pessoas estão isoladas em suas casas, mas primeiro nós não podemos confundir a prudência com o medo. A prudência, a cautela nós temos que ter. A Bíblia diz: vigiai e orai. Então há necessidade dessa prudência, esse cuidado, mas também não podemos deixar ser assolado com medo, que o medo muitas das vezes é a falta de confiança em Deus. Nós servimos um Deus grande, um Deus fiel. A Bíblia diz que a terra é o estrado dos seus pés, é onde Deus apoia os seus pés. A Bíblia no Salmo 46 fala que Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Em momento de aflição, em momento de angústia, Ele é socorro bem presente na nossa vida. E nesse momento eu quero compartilhar com vocês que esse momento que nós estamos vivendo é um momento demais que nós devemos confiar no Senhor. Nós sabemos que algumas declarações polêmicas estão surgindo, como esses dias mesmo. Uma pessoa falou que a fome tem matado mais gente do que esse coronavírus. Já quero mandar a paz do Senhor para nossa irmã Eliette Ribeiro. Compartilha aí, irmã Eliette, para a gente fazer que o maior número de pessoas cheguem a ouvir esse vídeo. E de fato, a fome tem matado muita gente nos dias de hoje. Nós vemos também que o pecado, também quero mandar a paz do Senhor aí já para o nosso irmão Arthur Altran. Um grande abraço, meu irmão, em nome de Jesus. O pecado tem matado muita gente, irmãos. Nós vamos ver nesses dias aí o carnaval, tantas coisas foi suspensa, as aulas, as faculdades. Isso é necessário, com certeza. É necessário as pessoas terem essa cautela, esse cuidado. Mas você vai ver que o carnaval aí foi patrocinado. O governo municipal, o governo estadual aprovaram e teve verba. Reduziu bastante, mas teve verba. Já quero mandar a paz do Senhor para o nosso irmão William Gomes. Os irmãos que estão nos escutando nessa live, se puder, compartilhe. Faça com que essa live venha chegar no maior número de pessoas aí. Curta, compartilhe, envie. Paz do Senhor para o nosso irmão Tiago Luiz, que está lá no estado de Santa Catarina, na cidade de Blumenau. Um forte abraço, meu irmão, em nome de Jesus. Mas ao nosso irmão Jamerson, um abraço, meu irmão, levita do Senhor Jesus. Então houve esse patrocínio, o carnaval aconteceu, e você vai ver que cada dia mais as pessoas estão se deteriorando, as pessoas estão abusando da fé cristã, zombando da fé cristã. Carnavais passados, esse carnaval novamente, fazendo as imagens cristãs, as pessoas profanando de uma forma terrível. Então temos que entender que a palavra de Deus está se cumprindo, e nós como cristãos, nós não podemos ficar com medo. Como eu falei, o medo é a falta de confiança em Deus. Não vamos confundir o medo com a prudência. Uma coisa é ter prudência, uma coisa é ter medo. Tem pessoas que desnecessariamente já estão até cancelando os cultos da sua igreja. Que isso aí também, vamos rever essa situação também. Nossos irmãos, mais do que nunca, precisamos estar reunidos no templo. Isso é importante. As cautelas que nós devemos tomar, nós estamos tomando. Então o governo está orientando, o governo não está proibindo os cultos na igreja. Estão pedindo para que reduza o número de membros. Tem pastor que não tem 100 crentes dentro da igreja, está cancelando alguns cultos. Isso não é necessário, irmãos. Vamos evitar aglomeração, vamos evitar um número maior, mas tem situações que
dá para a gente realizar nossos cultos. Precisamos reunir com a igreja, tá alertando o povo em relação a isso. Nem todo mundo tem acesso à rede social, principalmente os idosos, que são as pessoas que mais tem que ter o cuidado. Até um pastor amigo meu me orientou, disse, não, varão, fala para os idosos para ficar em casa. Eu disse, irmão, orientar até a gente orienta. Vamos saber se eles querem ficar. Pai do Senhor para nossa irmã Girlene. Um abraço, minha irmã. A paz do Senhor Jesus para a senhora, que é irmã lá da nossa igreja. Então eu falei para esse pastor, disse, irmão, aconselhar, a gente pode até aconselhar. Quero ver os irmãos, que esses irmãos idosos, às vezes das igrejas, são mais crentes que a gente. Viveram o começo da fé, viveram essa chama e tem preservado o primeiro amor de muita essa geração. Eu quero até denominar uma geração Nutella, irmão. Na verdade é essa. A palavra que nós podemos dizer é a geração Nutella, que tem medo de tudo, não tem medo do pecado. As consequências que o pecado traz, mas tem medo de um vírus. Meu querido, isso aí, se for necessário, aí você fala, não, mas lá em Israel, Deus mandou o povo marcar os umbrais da porta, Antigo Testamento, e Deus, o anjo da morte passou ali, poupou o povo de Deus, mas isso não significa que vai acontecer com a gente não, porque do mesmo jeito que Deus, ele poupou Daniel de ser devorado pelos leões, foi o mesmo Deus que permitiu que a igreja primitiva dos primeiros séculos fosse devorado por leões. Quantos cristãos e pais da fé, irmão nosso, foram estraçalhados por leões, foram torturados. Isso não significa que eles estavam em pecado, não. Pelo contrário, eram os leões dilacerando eles e eles vendo a glória de Deus. Nosso irmão Estevão mesmo, Deus não livrou ele das pedradas. Ele foi apedrejado até a morte, mas a Bíblia diz, enquanto ele estava sendo apedrejado, a Bíblia diz que ele viu o céu se abrindo e a glória de Deus descendo ali. Ou seja, o próprio Jesus veio dizer para ele, ó, vinde bendito do meu Pai. Então, se Deus permitir, irmãos, que nós sofremos, nós vamos sofrer as consequências. Eu fico vendo o ministério do profeta Jeremias no Antigo Testamento, que é considerado o profeta das lágrimas, o profeta intercessor, e você vai ver que ele dizia, Senhor, nós pecamos contra ti, Senhor, tem misericórdia de nós, e ele se enquadrava, porque ele sabia, mesmo ele sendo um homem santo, um homem puro, mas ele estava sujeito às consequências a qual o pecado do povo poderia recair sobre a nação. Ontem eu estava falando na igreja, irmão, a gente já ultrapassou o pecado de Sodoma e Gomorra há muito tempo. Se Deus fosse punir a gente pelo pecado daquela forma, a gente já poderia ser destruído. Mas nós temos uma esperança, nós estamos em Cristo. Quero mandar a paz do Senhor para o nosso irmão Eliandro. Deus abençoe, servo Deus presbítero Eliandro ali, carioca, que hoje reside ali no estado do Rio Grande do Sul, para toda a sua família, em nome de Jesus. Então, querido, prestemos atenção. Não vamos ser pegados de surpresa. Nós temos a palavra de Deus. Alguns acreditam porque a Bíblia fala sobre o tempo da tribulação. A Bíblia fala que serão 7 anos. Acredita-se que seja 7 anos literário, que é 3 anos e meio a tribulação e 3 anos e meio a grande tribulação. Existe um grupo que defende que a igreja não vai passar. A tribulação só vai iniciar quando a igreja for tomada. Outros acreditam que a igreja vai passar pelo esse período de tribulação. E outros acreditam que a igreja vai passar uma parte da tribulação e nesse meio desse processo dos 7 anos, Jesus vai arrebatar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Quero mandar a paz para o nosso irmão Josué. Amém, meu irmão? Deus te abençoe. Em nome de Jesus, um forte abraço. Como ele falou, a paz do Senhor, pastor, me abra a boca e mostre que você não é covarde e as portas do templo. Amém, meu irmão? Como eu falei, as portas da igreja vai continuar abertas. O governo não proibiu, o governo orientou. As cautelas que nós devemos tomar, nós vamos tomar, irmão. Mas tem coisas que não há necessidade. O povo, mais do que no poder, precisa ter o seu lugar. Eles cultuam em casa, amém. Mas nosso povo, vamos ser sinceros, nosso povo não estão ainda habituado a
a ter essa prática. Infelizmente, não sei se nós falhamos de orientar os nossos irmãos, de fazer cultos em casa, mas tem uns que fazem, amém, mas nem todos fazem. E vai ficar sem um lugar para congregar? Quero mandar a paz para o irmão Misael, irmã Beth, Deus abençoe, nosso irmão Cláudio, amigo de longas datas. Então, querido, vamos ter cautela, vamos saber que a palavra, ela está se cumprindo. E ainda não é o fim. É isso aí, meu irmão Josué, ainda não é o fim. Jesus disse que é o princípio das dores. Se houver necessidade de passar, a gente vai passar. Pai do Senhor para o nosso irmão, presbítero Kleber, ali no estado de Santa Catarina, um forte abraço. Para o nosso irmão Marcos aí. Então, queridos, vamos ter cuidado. Nossos irmãos, a irmã Beth está ali nos Estados Unidos, né? Está sendo muito afetado. Quanto tempo estamos orando, amém? A igreja brasileira, isso aí, irmã Beth. Deus abençoe pelas orações. Apesar da senhora estar aí nos Estados Unidos, mas tem orado pela igreja brasileira. Então, querido, nós precisamos ter esse cuidado. Vamos vigiar, vamos orar. Vamos entender que a palavra de Deus está se cumprindo. Mais do que nunca, ensinar o povo. Olha o que fala, irmão. As aberturas do selo. Apocalipse capítulo 6. Você vê que é o cumprimento, não tem outra coisa. Diz assim, ó. E havendo o cordeiro aberto, um dos selos, olhei e vi um dos 4 animais que dizia com grande voz, vem ver. Falando para João ali, né? João tendo uma visão. Olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. E foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Isso aqui fala sobre o anticristo. Não vamos confundir a imagem de Cristo. O anticristo, que ele iria oferecer uma falsa paz. Então, querido, não estamos aqui oferecendo uma falsa paz. Jesus disse, a minha paz vos dou, não vos las dou como o mundo dá. Pai do Senhor, presbítero Mateus, um abraço. Um grande apologeta da palavra de Deus, presbítero da nossa igreja. Um defensor da fé cristã. Nosso professor de escola dominical. Um forte abraço aí em nome de Jesus. E diz assim, ó. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, que estava sentado sobre ele, foi dar a tirar a paz da terra, que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado grande espada. Olha aí. Então isso aí tem que se cumprir literalmente, irmãos. Quantas brigas, confusões, mortes, as pessoas matando por motivo fútil, o crime de latrocínio crescendo de uma forma espantosa. A pessoa não apenas rouba ali, mas tem o prazer de matar. Eu tive recentemente uma experiência de ter um revólver na minha cabeça e a pessoa ameaçando o tempo todo. Eu me identifiquei, disse que era pastor, pastor numa igreja batista aqui em Barra de Jangada, e ele me ameaçava ali, e graças a Deus, quando eu falei, me identifiquei, eles mostraram ali um arrependimento, mas não quis voltar atrás. E graças a Deus, Deus nos deu um livramento. E hoje eu estou aqui contando como experiência. E diz assim também o 4. E saiu outro cavalo vermelho que estava sentado sobre... foi dado matar-se uns aos outros. Foi-lhe dado uma grande espada. Então, tem acontecido isso. E o sino dizia, havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem ver, e olhei, e eis um cavalo preto, que sobre ele estava sentado, tinha uma balança na mão, e ouvi uma voz no meio do 4 animal que dizia, uma medida de trigo por dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifique o azeite e o vinho. Então, querido, isso aí tem crescido espantosamente, e vai crescer cada vez mais. Você ir no supermercado, vai encontrar, ter o dinheiro e não ter o alimento. E hoje está acontecendo isso. Eu fui hoje agora de manhã ali numa barraquinha, um mercado pequeno, já está tendo falta de algumas coisas. Já tá faltando algumas coisas. E quando a gente encontra com preços absurdos, as pessoas se aproveitam de uma situação como essa. Então isso aí isso é notório. As pessoas aproveitam dessa crise de vender, de aumentar o produto e o produto ir lá para cima no preço. Então precisamos ter o cumprimento, a palavra está se cumprindo. Diz assim o 6.
O 7, e havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem, vem, olhei, eis que o cavalo amarelo que estava sentado sobre ele tinha por seu nome morte, e o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome, com peste, com feras. Olha aí, quantas pessoas estão morrendo pela fome. Esse dia, um ator aí foi criticado, que ele disse que mais pessoas morrem de fome e o mundo não faz esse alarme todo. Quantas pessoas estão morrendo de fome, quantas pessoas estão morrendo de peste? Porque não é só o problema do coronavírus, não. O sarampo voltou a matar, a dengue tem matado de uma forma espantosa. Então, querido, precisamos atentar. A palavra de Deus está se cumprindo. Meus queridos, a ira de Deus virá. O castigo de Deus virá, meu querido. Vamos sair desse mimimi, esse pensamento. Ah, Deus é amor, eu sei. Mas ele permite a justiça. A gente não pode atribuir a Deus achando, Deus agora tá com a espada. Ele não tá com espada coisa nenhuma. Ele tem anjos, ele tem pessoas para executar a justiça dele. Ele não vai precisar vir com espada, não. Tira esse pensamento de Deus com espada na mão. Tem pessoa que tá colocando até metralhadora na mão de Deus, né? A metralhadora de Jeová, uma música sem inspiração nenhuma, uma porcaria, escrevendo aí, dizendo que é louvor ao Senhor, que isso não é louvor coisa nenhuma. Deus não usa nem espada. Quando a Bíblia fala a espada, espada na mão, tá falando sobre justiça de Deus. Deus não precisa usar espada, não. Ele tem anjos. Ele ordena anjos para executar a justiça. E eu fico imaginando, eu tava falando ontem na igreja, eu fico imaginando os anjos, tudo amolando na espada assim, ó, esperando Deus autorizar para vir coisas piores que virão. Deus abençoe nosso irmão Kleber. Ele deixa aí para a meditação dos irmãos, segundo as Crônicas 7, o 13 e o 15. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, é isso aí. Olha, se humilhar, existe uma coisa, uma humilhação. O mundo, a população, o Brasil precisa se humilhar diante de Deus. Reconhecer a sua miserabilidade. Reconhecer o quanto nós falhamos. Meus queridos, nossos pais derramaram o sangue de cristão inocente. No Brasil, meu primeiro pastor que entrou no Brasil foi um presbiteriano, ele foi martirizado, ele foi afogado até a morte. Quantos mártires morreram por amor a Cristo? Derramaram. Você vai ver que na própria crucificação lá, quando Pilatos lava a mão diante do povo, ele fala que o sangue desse inocente não caia sobre mim. Aí o povo ali clama que caia sobre nós e nossa família. Trouxe maldição para essa geração. Essa geração que viria e nós estamos incluindo. Então nós podemos se humilhar, reconhecer. Mas hoje eu sou crente, eu sei, mas você está contaminado com essa maldição. E essa maldição precisa ser quebrada. E para essa maldição ser quebrada, precisa haver humilhação, se humilhar e reconhecer. E dizer assim, não apenas se humilhar, mas orar e buscar a minha face. Precisamos colocar cada vez mais a igreja em oração. Precisamos orar. Dizer assim, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Conversão. Vamos se converter, conversão verdadeiramente. Que hoje nós temos um volume, nós temos um fluxo muito grande de seguidores de Jesus, mas poucos discípulos. Você vai ver isso uma realidade. Você chega no culto de domingo à noite, a igreja está lotada. Chega no culto de ensino, chega na escola dominical, a igreja está vazia. Isso é marca de um povo que não é convertido. Você chega na marcha para Jesus, é aquele montão de pessoas, mais de 1 milhão de pessoas, ali na Avenida Paulista, em Recife, em outras capitais que realiza. Mas quando surge uma situação, cadê a igreja? O mundo passa em crise, guerra, cadê a igreja? Você não vê a igreja, os trabalhos. A nossa igreja, no começo do primeiro século, era uma igreja que não tinha muito recurso, mas tinha autoridade. Tinha autoridade de falar para o paralítico ali na porta do templo, nós não temos ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda.
E essa autoridade foi perdida. Pai do Senhor, para o nosso irmão, presbítero François. Deus te abençoe. Diz assim, ó. Me buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Então, Deus só vai agir, irmãos. Esse então, está dizendo então, é condicional. É tudo isso. Se nós orarmos, se humilharmos, se converter dos seus maus caminhos, ele fala, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Então, irmão, só vai haver uma ação de Deus se haver uma ação nossa de mudança. Precisamos mudar. A figueira está balançando. E aí? Quantos pregadores aí cobrando absurdos para pregar a palavra de Deus? Já vi pastor pagar mais de 15 mil para um pregador para trazer, para ele pregar, promover prazer ao povo. E muitas pessoas passando necessidade na igreja, passando fome. Porque se eles cobram 15, 10 mil para pregar por uma noite, que para mim é prostituto, porque uma pessoa que cobra para pregar, ele está cobrando para dar prazer ao povo. Cadê agora? Então, o que acontece? Aí, você vai esperar o quê? Mas Deus está balançando a figueira. Porque se cobram, é porque tem muitos que pagam. Porque eles só cobram, esses cantores cobram absurdo, esses pregadores cobram absurdo para cantar e para pregar. Se eles cobram é porque tem alguém que paga. Mas essas coisas estão mudando, Deus está entrando com providência. Então Deus abençoe para a nossa irmã Fernanda também. Então, queridos, precisamos estar em alerta. Precisamos ter esse cuidado. Vamos clamar a Deus, vamos fazer a diferença. Pai do Senhor para o nosso irmão Edgar ali, em Erval do Sul, ali no estado do Rio Grande do Sul. Deus abençoe a sua família. Tive a oportunidade de realizar o casamento do nosso irmão Edgar. Deus abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Então, queridos, não vamos baixar a nossa cabeça. Não vamos desanimar. Não vamos ficar enclausulado. Não vamos, as ruas estão vazias. As pessoas estão com medo. Mas agora precisamos mais do que nunca mostrar que a igreja, ela não é fraca, a igreja é forte. Também nosso irmão Mateus, presbítero Mateus, diz, meu pastor, é verdade, que a igreja viva um período de comodismo. Se fosse anunciado um culto que viesse da chave de carro, prosperidade, a igreja estava cheia. O evangelho, na verdade, não é aceito pela maioria. É isso aí. Então, é verdade. Então precisamos ter esse cuidado, querido. Então, não confunda prudência com medo. Medo não agrada a Deus. Medo é a ausência da confiança em Deus. Vamos confiar no Senhor. Deus está no controle de tudo. Se houver, se for morrer, vai morrer. Não tem para onde não. Se houver necessidade da terra ser dizimada, vai ser dizimada. Vamos fazer o quê? Quem tem o controle de tudo é o nosso Deus. O nosso Deus está no controle de todas as coisas. Cremos sim que mal nenhum nos sucederá, praga nenhuma chegará à nossa tenda. Cremos sim, mas não estamos isentos. Se Deus permitir que nós fomos contaminados, se Deus permitir que nós morremos, nós vamos morrer. O mais que vai acontecer é antecipar a nossa ida para a glória. Pai do Senhor, para o nosso irmão, presbítero Diogo, que está indo aí para evangelista. Parabéns aí, meu irmão, você mais do que merecedor. Um grande homem de Deus. Teve a honra de servir a Deus com ele ali na cidade de Pelotas. Um abraço, meu irmão. Então, querido, não vamos temer a morte, não. A morte para nós é um triunfo. A Bíblia diz que Deus se alegra com a morte dos santos. Então a morte não pode nos trazer medo, a morte nos traz esperança. Louvado seja o nome do Senhor. E eu estava falando na igreja que os mortos vão ter uma vantagem, né? Pra gente, diz que os mortos, quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarão primeiro. Os mortos ressuscitarão primeiro. E nós que estamos vivos seremos arrebatados. Então, querido, se Deus permitir que a terra seja dizimada, tem um propósito.
tem um propósito. Agora vamos orar, vamos ficar atentos, cuidado nas informações falsas, o chamado fake news, né? Muito cuidado, porque isso aí às vezes traz muito medo, as pessoas ficam muito ligadas às redes sociais, à mídia, e esquece de orar. Nós, como cristãos, nós temos um Deus, nós temos aqui, ó, a palavra de Deus aqui, ó. Olha, Bíblia, como a Bíblia, vai ler Apocalipse, vai ver o que vai acontecer. Pai do seu irmã Mari, um abraço, minha irmã, em nome de Jesus. Então lê a Bíblia. Você não vai ser enganado, não, por nenhuma mídia corrupta, um governo corrupto, um governo terrível, que nós temos até representantes lá dentro, mas infelizmente são um bocado de omisso, não faz nada, só crescendo, só com sentimento egoísta, pensando em si próprio, o bem da população fica esquecido, aí nesse momento de eleição quer se autopromover com essas coisas. Cuidado, irmão, com essas informações, cuidado com a mentira, não seja enganado não, vai ler a Bíblia, vai meditar no que vai acontecer, vai lá em Mateus capítulo de número 24 e 25, fala sobre os acontecimentos. Jesus disse que só é o princípio, viu? A gente só não está sofrendo ainda porque ainda existe uma igreja aqui, mas a igreja vai ser arrebatada. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que ainda não aceitou a Jesus, se prepare que as coisas estão assim, porque a igreja ainda está aqui. Imagine quando a igreja for tirada, porque a igreja somos nós. Quando eu falo igreja, eu não falo prédio. O prédio vai continuar lá. O prédio lá da minha igreja, como eu falei ontem, vai continuar lá. Principalmente por ele ser alugado. Vai continuar lá. Mesmo se não fosse próprio, tudo vai ficar. Porque prédio não é igreja. Igreja somos nós. Às vezes, por força de expressões, nós falamos, vamos para a igreja. Leve sua família para a igreja. Na verdade, a gente não vai para a igreja. A gente vai se reunir com a igreja. Porque a igreja somos nós. Então, querido, não confunda, mais uma vez eu chamo a atenção de vocês, não confunda prudência com medo. Tem muita gente medrosa, porque está em pecado, porque muitas vezes está cometendo coisa errada, está sujo, está contaminado e tem medo da morte. Porque quem tá em Cristo, nova criatura é, as coisas eram se passaram, eis que tudo se fez novo, não teme a morte não. Então não confunda prudência com medo, não tenha medo, peça a Deus, Deus me dá força, me dá graça. Vá orar, bote sua família em oração, santifique, vá para a igreja sim, não pare. Porque tem que pegar essa informação, governo proibiu os cultos, o governo proibiu coisa nenhuma, é inconstitucional, irmão. Não tem poder não, o governo não pode proibir, pode tomar medidas, pode fazer um pedido, mas proibir não. Então não houve proibição da igreja se reunir, não houve proibição de forma nenhuma, pelo contrário, está orientando. Então a gente vai ter as cautelas, mas não vamos ter esse sentimento aí de medo a ponto de pararmos as nossas atividades. A igreja continua viva, a igreja continua insistente, a igreja continua perseverando. Amém? Então que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. O nosso irmão Kleber colocou aqui alguns textos da palavra de Deus, como Romanos capítulo 8, 35 ao 39. Vai lendo aí. Que Deus abençoe a tua vida. Mandar a paz do Senhor para o pastor Israel ali na cidade de Capão do Leão, ali, distrito de Pelotas, no estado do Rio Grande do Sul. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. A paz do Senhor para a irmã Simone, para nosso irmão Maciel. Deus abençoe nosso irmão Marcílio também, que está nos ouvindo aí. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Então, queridos, fiquem na paz. Daqui a pouco eu volto mais, trazendo algumas atualizações para os irmãos. Pai do Senhor para a irmã Simone. Um abraço em nome de Jesus. Então não confunda prudência com medo. Tem muita gente com medo. Tem muito crente nessa hora com medo. Medo não vem de Deus. Medo é do diabo. É a falta de confiança em Deus. Prudência sim, medo não. Não tenha medo. Creia no Senhor, confie no Senhor. O que há necessidade da gente fazer, vamos fazer. Aí agora a gente vai estar se matando. Chega no supermercado, não encontra álcool gel, fica triste, fica angustiado. Se der álcool gel, lava as mãos, irmão, lava com sabão. Lava com sabão. Aí pagar R$40 num frasco de álcool gel, sem necessidade. É isso que Deus quer isso para você. Aí quando vai dar uma oferta para a igreja, é R$2, é uma moedinha, é preso, aí vem o devorador, aí
Ah, vou pagar caríssimo. Não, não há necessidade não. Disso aí não. Cuidado. Se não tem, amém. Se não tem álcool gel, vai lavando a mão com sabão aí. Não te preocupa não. Chega, não tem máscara. Amém, irmão. Não vai ficar desesperado não. Entre em desespero. O que o diabo quer é que a gente entre em desespero. O que o diabo quer é que a gente fique desesperado. Temendo. Mal nenhum não sucederá, praga alguma chegará à nossa tenda. E se permitir, amém. Se Deus permitir que aconteça, irmão. Como eu falei, os cristãos na antiguidade foram cerrados no meio, foram devorados por leões, foram torturados. Passar até hoje, existe países como na China, países aí comunistas aí, países terríveis, que o evangelho é perseguido. Tem irmão nessa hora sendo morto, sendo fuzilado, sendo torturado, dentro de contêiner, sendo aguardado para ser morto. Então isso aí não quer dizer que o irmão está em pecado, não. Cuidado com esse evangelho que nós estamos vendo aí na televisão, que se levou uma pancadinha, se levou uma topada, é o diabo, e coloca a culpa, acha que está em pecado, se o irmão está debaixo de maldição, não tem nada a ver. Felizmente a nossa igreja tá mais presa a esse evangelho aí, de profecias mentirosas, do que o evangelho genuíno. Então não é de se esperar que muitos reajam desse jeito. Mas nós vamos fazer diferença, vamos incentivar as pessoas, vamos pregar sobre a verdadeira mensagem da palavra de Deus. Então que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Um forte abraço, fica na paz, estarei orando por você e por sua família. E compartilhe esse vídeo, faça que ele chegue ao maior número possível. E como o tema, eu quero titular esse vídeo como Prudência sim, medo não. Amém? Deus te abençoe, você e sua família em nome de Jesus.